Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, e o evangelho de todo o primeiro domingo da Quaresma é sempre o evangelho da tentação de nosso Senhor. Estamos no ano C, logo é o evangelho de São Lucas. Estamos começando então, meus irmãos, este tempo, começamos na quarta-feira de cinzas, né? Este tempo de 40 dias, de mais de 40 dias, porque o tempo da Quaresma, ele vai além, ele incluindo a Semana Santa, ele tem mais de 40 dias, mas este período de penitência, oração e caridade, este período em que aquilo que a igreja é chamada a viver normalmente, durante o tempo da Quaresma, ela é chamada a viver mais intensamente. E por que então esses 40 dias? Qual o significado bíblico desses 40 dias? É porque na Sagrada Escritura tem um significado proeminente. 40 anos o povo de Deus passou no deserto sendo tentado, porque na Sagrada Escritura não só o 40, como também o deserto. O deserto tem um significado, é o lugar do encontro com Deus, da provação e do encontro com Deus. Então, pois bem, 40 anos o povo de Deus passou no deserto, sendo tentado, para que pudesse depois entrar na terra prometida. 40 dias passou o profeta Elias no deserto em provação. João Batista também foi ao deserto e nele viveu desde a sua adolescência. Então o tempo da Quaresma é este tempo em que a igreja ela é convidada a, neste período, entrar no deserto, viver uma experiência de deserto. Então não estranhem se neste tempo vocês experimentarem mais provação, até mesmo mais tentações. Por quê? Porque é a ocasião de nós crescermos no amor. Então não é, padre, então seria bom que não houvesse Quaresma, já que na Quaresma nós teremos mais provações, mas nós teremos mais provações para que possamos crescer
no amor de Deus. Então é um tempo de graça, é um tempo propício, é um tempo favorável, é um tempo que nós cristãos católicos precisamos aproveitar. Pois bem, então a igreja, neste tempo em que nós somos convidados ao deserto, então aqui, meus santos, sim, é bom sempre recordar, pelo amor de Deus, não vivam a quaresma apenas na igreja. Isto é, vocês entram na igreja, veem um padre vestido de roxo, vocês percebem que nós não temos flores na igreja, nós não cantamos o glória, aí você vive, nós não cantamos o aleluia, aí você vive a quaresma, mas quando volta para casa, você volta ao seu ritmo normal, ao seu ritmo cotidiano. Não, a quaresma é um tempo para ser vivido na igreja, em casa, no trabalho, na praça, em qualquer lugar onde estejamos. Estamos no tempo da quaresma, então precisamos introjetar esta realidade em nós. Neste tempo da quaresma, somos chamados a nos unir mais intimamente a Jesus, que faz penitência. Imagine aqui, meus santos, é extraordinário. Nós estamos tão acostumados com as passagens bíblicas, com os textos bíblicos, que nós não nos admiramos de ver Deus fazendo penitência. Como assim? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus feito homem, como assim ele fazendo penitência? Como assim ele sendo tentado pelo diabo? É óbvio que Jesus não precisava fazer penitência, e é óbvio que Jesus nunca pecaria. Jesus é impecável. Existe a impecabilidade, a impossibilidade de Jesus cometer um pecado, mas ele quis fazer penitência para nos dar o exemplo e para mostrar como devemos fazer penitência. Se nós somos discípulos dele, se ele é o nosso mestre, nós precisamos imitar as suas atitudes. E ele permitiu que o diabo o tentasse, para que ele vencesse o diabo naquelas tentações, dando-nos o exemplo de como vencer o diabo. E não apenas, meus santos, dando-nos o exemplo na penitência e dando-nos o exemplo de como vencer o diabo na tentação, mas também e principalmente concedendo-nos a graça para que nós façamos bem a nossa penitência e para que nele nós vençamos também o diabo. Pois bem, então vamos lançar o nosso olhar sobre as tentações de nosso Senhor, porque elas nos darão uma maior clareza das tentações na nossa vida, para que, vendo Jesus vencer o diabo, nós tenhamos a sua sabedoria para que possamos vencer o diabo também. Porque, meus irmãos, repito, nós não podemos viver a quaresma de qualquer jeito, de modo que termine o tempo da quaresma e nós não tenhamos obtido graça alguma. Nós não podemos passar pelo tempo da quaresma, de modo que quando ela terminar, nós iremos cantar o Aleluia Pascal apenas de boca, porque continuamos mortos nos nossos pecados. Nós não podemos passar o tempo da quaresma e não nos unir a Jesus penitente. De modo que, a pergunta é: quais são as suas penitências da quaresma? Você já escolheu? Eu espero que você já tenha escolhido. Se você não escolheu, é uma pena, mas ainda há tempo. Então escolha hoje. Faça alguns propósitos, faça um propósito de penitência, algo que lhe custe renunciar. Exemplo, sei lá, para você é muito custoso o sono, renunciar o sono, então você faz o propósito, por exemplo, de acordar todos os dias às 3 da manhã, rezar 2 dezenas do Santo Terço
e depois voltar a dormir, não tem problema. Mas padre, qual o significado da penitência? De um jejum, de um acordar mais cedo, de um acordar no meio da noite, do dormir no chão, do tomar um banho gelado, eu sempre gosto de dizer, se é que é possível tomar banho gelado aqui em Cuiabá, mas tudo bem, de tomar um banho gelado, de deixar de tomar café, de não comer um doce, é porque você vai contrariando a sua natureza humana, que quer ser sempre satisfeita, que lembremos-nos, o nosso corpo é uma criança mimada, e o que é uma criança birrenta, mimada? Ela sempre quer que a sua vontade seja satisfeita. O que é uma criança birrenta? É aquela que quando passa diante de uma vitrine com os brinquedos, ela chora, ela bate os pés, ela cai no chão, ela rola porque ela quer aquele presente. E um pai e uma mãe virtuosos dizem: você pode se contorcer e você não terá esse brinquedo. Pode até dar em outra ocasião, mas ali, naquela birra, não. Para educar aquela criança, para que ela aprenda que a vontade dela nem sempre será feita. Pois bem, a nossa natureza humana é assim. Então, quando nós, diante de uma comida, nós dizemos não, você terá esta vontade fortificada para, diante do pecado, aquela vontade exercitada na penitência esteja forte o suficiente para dizer não. Quando você faz o propósito, por exemplo, de dormir no chão, e eu sempre digo, os casados só podem fazer uma penitência dessa com o consentimento de ambas as partes, mas o solteiro pode tranquilamente. Então, sei lá, você faz o propósito de durante 3 dias na semana dormir no chão. Você está lá deitado no chão e a sua cama diz: vem para cá, eu estou fofinha. E você diz: não, eu não vou para a cama. E você passa a noite ali dormindo no chão com a sua carne pedindo a cama. Ora, esta vontade fortificada na penitência sempre agraciada, tá? Deus nunca nos abandona sozinhos na penitência. Pois bem, esta carne exercitada na penitência terá a vontade fortificada, de modo que, quando uma ocasião de pecado nos visitar, aquela vontade fortificada na penitência terá resistência suficiente para dizer não. Entende? Então, aqui o benefício da penitência, sempre para nos conceder a força necessária para lutar contra o pecado. Então, aconselho vivamente a você a fazer um propósito físico de renúncia, de algo que lhe custe fazer. E aí você se propõe a fazer durante esses 40 dias, mas não apenas uma penitência, mas também uma oração a mais. E não vale você continuar fazendo a oração que você sempre tem feito, que lembra, durante o tempo da quaresma, nós somos chamados a viver mais intensamente aquilo que já vivemos durante o tempo comum, por exemplo. Então, durante a quaresma, você vai fazer uma penitência mais firme, uma oração mais generosa. Então, por exemplo, se você reza o terço todos os dias, você durante a quaresma vai rezar 2 terços durante o dia, um exemplo. Ou você pode dizer: não, eu vou acrescentar ao terço, seria melhor ainda, eu vou acrescentar meia hora de oração íntima, em que eu vou reservar este tempo para me encontrar com Deus e abrir o meu coração diante dele, apresentando-lhe as minhas misérias, as minhas fraquezas, os meus vícios, e suplicando-lhe a graça, pedindo a ele, nem que seja repetitivamente, para quem sabe, daquelas 100 repetições, uma seja verdadeira. Jesus, concede-me a graça de te amar verdadeiramente. Jesus, concede-me a graça de lutar contra os meus pecados. Jesus, concede-me a sabedoria para que eu veja que tu és o melhor para a minha vida. E você passa aqueles 30 minutos ali em oração de súplica constante. Ou você diz assim: não,
durante a quaresma, eu vou ler o livro dos Salmos, mas ler em oração. Então todos os dias eu vou pegar um salmo e vou rezar, e quando vier, como são 150 salmos, se você pegar apenas um salmo, chegará ao salmo 40, 46, mas você pode pegar 2, 3 salmos, e quando vier um salmão, um salmo bem grande, aí você divide em 2, 3, ok, mas você vai rezar o livro dos Salmos durante o tempo da quaresma. Então isso é importante, é imprescindível, porque se nós não rezarmos, nós iremos acabar por desvirtuar a nossa penitência. Nós a praticaremos como se fosse apenas uma realidade física, uma realidade humana. Então alguém que não vai comer açúcar, e ela vai se esquecer de que ela está oferecendo isso a Deus, reconhecendo que Jesus é a doçura do céu, é a doçura pela qual vale a pena renunciar toda e qualquer doçura aqui da terra, porque as doçuras da terra não são tão doces assim, são imperfeitas e são fugazes, elas passam, só Jesus permanece, como reza o Salmo 72, versículo 25, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Ou no versículo 28, tu és a felicidade da minha vida. Então quer dizer, de você ao renunciar a algo, se você está em espírito de oração, você nunca perde o foco espiritual. Então uma penitência, aumentar algo na oração, sim. Outra, esta para mim é sempre a penitência quaresmal mais perfeita, quem me conhece sabe já qual é a penitência que eu irei aconselhar. Padre, qual é a penitência que o Senhor me aconselha? Quando eu estou no confessionário e alguém me faz essa pergunta, eu sempre respondo primeiramente fazendo uma pergunta: você já faz missa diária? Não, faça, porque você já vai ter de alguma maneira a penitência de reorganizar o seu dia, e a oração, de ouvir a palavra de Deus todos os dias, de poder receber o corpo e o sangue de Cristo todos os dias, e de quando necessário se confessar. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor penitência para quem não faz missa diária é começar a fazê-la. Então durante a quaresma eu irei participar todos os dias da Santa Missa, aqui no nosso caso às 6 horas da manhã. Então você se propõe a acordar mais cedo e vir todos os dias à Santa Missa. Pois bem, e um propósito de caridade, que lembra, as 3 obras quaresmais são oração, esmola, que é a caridade, e jejum, que é a penitência. Então você vai, por exemplo, se você durante a quaresma, você vai renunciar a alguma coisa de comer, você junta aquele dinheiro que você gastaria com aquele alimento que você renunciou e faz caridade com ele. Então você transforma em caridade, você transforma em amor a sua penitência. E eu não tenho dúvidas, meus santos, que se isso vocês fizerem e levarem a sério, vocês poderão no dia de Páscoa cantar o Aleluia Pascal, porque algo em você ressuscitou, uma parte de você ressuscitou. Jesus Cristo estará mais vivo no seu coração, e aí você poderá de verdade fazer parte desta alegria pascal. Pois bem, então depois deste resumo, desta introdução para que nós entremos no espírito da quaresma, vamos então lançar um olhar sobre o Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Diz então aqui que o contexto é o seguinte: Jesus foi batizado no Rio Jordão, e o Pai disse: eis o meu Filho muito amado, em quem ponho todo o meu bem-querer, escutai-o. Então Jesus Cristo foi batizado por São João Batista, e o Espírito Santo desceu sobre ele, desceu sobre a sua humanidade, desceu sobre a cabeça da igreja, para que pudesse escorrer pelos seus membros o seu corpo.
Então, Jesus foi batizado, o Pai manifesta publicamente a filiação divina de Jesus e diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto para ele ser tentado. Foi assim que nós ouvimos. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde tinha sido batizado, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada naqueles dias, e depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, repare, como o diabo é astuto, meus santos, o Pai tinha acabado de manifestar, há 40 dias, o Pai tinha dito o quê? Eis o meu filho amado. E o que é? Como é que o diabo começa a tentação? Pois bem, se és o Filho de Deus, e estás aí sentindo fome, transforma as pedras em pães. Isto é, o diabo, ele apresenta a Jesus, e nós veremos isso nas 3 tentações, ele não quer necessariamente que Jesus não seja o Messias, ele quer apenas que Jesus seja um Messias à sua maneira, um Messias que não vai sofrer. Ora, muitas vezes, o primeiro passo de aproximação do diabo na nossa vida, não é primeiramente afastar você de Jesus, levar você logo de imediato para um mundo, mas começa a colocar, a semear no seu coração uma inimizade com a cruz, uma inimizade com o sofrimento, uma inimizade com o sacrifício, uma inimizade com a renúncia, e infelizmente está assim de cristãos inimigos da cruz, está assim de cristãos que se pensam cristãos, de católicos que se pensam católicos, mas eles não amam a cruz, eles não querem o sofrimento, eles não querem renunciar a si mesmos, tomar a própria cruz e seguir Jesus. E foi isso que o diabo propôs a Jesus: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, usa o teu poder em teu benefício, coisa que Jesus nunca fez. Jesus nunca usou o poder que tinha para lhe atrair, lhe conseguir benefícios e prazeres, e foi exatamente isso que o diabo lhe propôs. Para que sofrer? Para que passar fome? Transforma as pedras em pães. E Jesus responde, e com esta resposta, meus santos, Jesus ilumina a todos nós. Se nós ficássemos apenas nesta primeira tentação, com esta primeira resposta, já seria suficiente para nós vivermos toda a nossa quaresma. Jesus diz o quê? Não só de pão vive o homem. E lá em Mateus, nós perceberemos, Mateus colocou a resposta completa de nosso Senhor. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, a preeminência, aquilo que é principal, é a palavra de Deus, a vontade de Deus, e isso nós precisamos aprender, porque infelizmente, nós somos educados desde criança, ou melhor, nós somos deseducados a desde criança ouvir, infelizmente, dos nossos pais, que a precedência está nas coisas, isto é, nós crescemos com os nossos pais dizendo: menino, você precisa estudar para ser alguém na vida, menina, você precisa cuidar da sua saúde, menino, você precisa ter uma boa família, um bom casamento. São todas coisas boas, válidas e lícitas, mas percebe que os nossos pais, pergunta aqui aos pais presentes, será que vocês, principalmente, cotidianamente, estão dizendo: meu filho, você precisa ser um homem de Deus para ir para o céu, porque se você for pobre, mendigo,
miserável neste mundo e no final você alcançar o céu, você deu certo na vida. Mas se você tiver um bom emprego, se você for muito bonita, se você tiver um casamento maravilhoso, todos os filhos saudáveis, e no final for para o inferno, de nada lhe valeu. Infelizmente, com raríssimas exceções, esta sabedoria não é ensinada nas famílias que se dizem católicas. Então esta realidade, não só de pão vive o homem, não deve estar em primeiro lugar a nossa subsistência, não deve estar em primeiro lugar, primeiramente, um emprego seguro, uma vida financeira adequada, conforto, saúde, beleza, mas deve estar em primeiro lugar o céu, a salvação eterna, a beleza da minha alma, a riqueza espiritual. E esta sabedoria não se aprende no mundo, mas se aprende de Deus. Nós precisamos ser ensinados do céu. Porque por exemplo, quantas vezes, eu ouço isso muitas vezes, mas de verdade, meus santos, muitas vezes no confessionário, por exemplo, entra uma mulher ou um homem, e ali durante a confissão eu pergunto quantos filhos eles têm, quando são jovens, né? Quantos filhos vocês têm? Eu tenho 2, e eu pergunto, quando virá o terceiro? Eu tenho 3, eu pergunto, quando virá o quarto? Eles dizem, padre, mas a minha família já está com raiva de mim, porque dizendo que eu sou um irresponsável, querendo mais filhos, de que eu vou comprometer a minha saúde financeira, de que o corpo da minha esposa, ou a mulher dizendo, a minha mãe dizendo que eu vou destruir o meu corpo. Mas é interessante, ninguém está se perguntando, qual é a vontade de Deus? Qual é o caminho mais seguro para eu observar a vontade de Deus na minha vida? Será que eu não estou colocando em primeiro lugar a preocupação na minha vida financeira e acabando por colocar em segundo plano a vontade de Deus? Será que a beleza do meu corpo, a beleza do corpo da minha esposa é algo mais importante, ou até mesmo a sua segurança física está em primeiro lugar do que permanecer na obediência e na generosidade a Deus? Quantas famílias, quantos casais optam pela esterilização, pelos anticoncepcionais, pelos abortos propriamente ditos, já que as pílulas anticoncepcionais também são abortivas, optam por esse caminho porque querem segurança financeira, mas não querem a segurança salvífica. Meus irmãos, durante estes 40 dias, nós precisamos pedir a Deus, meu Deus, por misericórdia, concede-me esta sabedoria, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, lá em João, capítulo 4, versículo 34, João, capítulo 4, versículo 34, Jesus diz, eu vim ao mundo para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a missão de nosso Senhor. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Este deve ser também o nosso alimento, que se o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, o alimento dos discípulos de Jesus não pode ser diferente. Então, o que me alimenta é fazer a vontade de Deus. O que está em primeiro lugar é fazer a vontade de Deus. O que tem a precedência na minha vida é fazer a vontade de Deus. Mas isso é bonito falar, mas não é fácil viver. Vocês sabem, se nós não rezarmos, nós não viveremos isso. Eu não viverei isso como sacerdote, e vocês não viverão isso como família. Então nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir, meu Deus, por misericórdia, concede-me esta sabedoria, para que eu diga não apenas com a boca, mas com a vida, para que eu diga não apenas com a boca, mas com a alma, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida.
Eu quero dizer como o meu mestre e Senhor disse lá no Horto das Oliveiras: não a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, rezar de verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós rezamos no Pai Nosso, mas precisamos rezar de fato, sabendo todas as implicações desta oração na nossa vida. Senão, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós rezaremos uma coisa com a boca, mas faremos outra coisa no concreto da nossa vida. Então percebe, meus santos? Ora, será que só eu estou tendo esta clareza, ou nós estamos percebendo o quanto nós precisamos viver esta quaresma em espírito de oração e súplica, para que Deus mude o nosso coração, este coração incréu, este coração rebelde, para que nós tenhamos um coração crente, um coração que crê e um coração dócil à vontade de Deus. Que eu queira, Senhor, o que Tu queres, que eu faça, Senhor, com alegria a Tua vontade, que eu possa dizer, Jesus, como Tu disseste quando entraste no mundo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eu não quero fazer a vontade de Deus como um escravo, que por medo da chibata obedece. Eu quero fazer como filho, como um amigo, com um coração cheio de amor, que faz a vontade de Deus, porque crê que mesmo dolorosa, a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Pois bem, primeira tentação com a primeira resposta. A segunda tentação vai neste mesmo caminho. O diabo, ele vai aqui naquela lógica de o fim justifica os meios. Isto é, olha, eu te darei tudo isso. Essa era a finalidade de nosso Senhor. Ora, nós dizemos que Jesus é Senhor e Rei do universo. Era essa a finalidade de nosso Senhor. E o diabo disse: muito bem, tu alcançarás, eu te darei todos os reinos da terra, desde que tu te ajoelhes diante de mim, desde que tu te curves à minha lógica. Isto é, o fim será bom, desde que tu aceites este meio, a minha adoração da minha pessoa. E Jesus vai dizer o quê? Que adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, meus santos, nós queremos um fim bom, nós buscaremos pelos meios bons. Se o meio é mau, o fim não se justifica. Então não queremos: mas eu vou fazer o bem. Mas você vai fazer o bem, os meios são bons, honestos, ilícitos, ou os meios são maus? Padre, eu estou sendo desonesto no meu trabalho, mas eu faço caridade. Muito bem, a caridade é algo bom, mas caridade com dinheiro desonesto não se justifica. Mas eu estou sendo um bom marido com a minha esposa, mas eu estou traindo, mas eu não a abandonei. Muito bem, está correto você manter-se fiel, manter-se do lado da sua esposa, isso é bom, você não abandonar a sua esposa, mas você precisa ser fiel a ela em todos os aspectos da sua vida. Padre, quantas vezes eu não ouço isso? Mas olha, neste mês de fevereiro, eu ouvi umas 2 vezes, um rapaz ou uma moça. Então vou aqui dar um exemplo de um rapaz, nem sei mais se foi rapaz ou moça, sei que o caso existe, um rapaz católico, que se aproxima de uma moça, que não frequenta a igreja, e aí, aquele namoro faz com que ela comece a frequentar a igreja, mas eles estão tendo vida sexual. Mas padre, mas se eu abandoná-la, ela vai abandonar a igreja. Então, o fim de trazê-la à igreja, que não está trazendo, né? Trazendo o seu corpo, mas a alma continua no pecado, faz com que ele ache que aquela vida desonesta se justifica, já que agora ela está buscando a Deus na igreja,
não obstante a vida de pecado. Meus santos, o fim nunca justificará os meios desregrados e desonestos. Jesus deixou claro isso com a sua atitude. E a terceira tentação, diz aqui, que o diabo se aproxima novamente de Jesus e diz: se és filho de Deus, atira-te daqui. Versículo 10: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem com cuidado. Isto é, olha, está todo mundo se opondo a ti, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Se tu te jogares de lá de cima do alto do templo, os anjos vão te segurar, porque o Salmo 90 que nós ouvimos agora, diz que os anjos não permitirão que o teu pé se machuque em alguma pedra, e todo mundo vai acreditar em ti. Isto é, a finalidade não é essa, que todo mundo acredite que tu és o Salvador? Pois bem, faz segundo a minha maneira, joga-te de lá de cima, e todo mundo verá que tu és o Filho de Deus. E o diabo é astuto, ele cita um dos salmos mais belos da Sagrada Escritura. Muitas pessoas têm até o costume, eu espero que seja apenas um costume piedoso e não supersticioso, de deixar a Bíblia aberta no Salmo 90. Ora, se você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 90, porque você gosta de rezar este salmo, ok, mas se você acha que você deixa a Bíblia aberta no Salmo 90, porque daquele salmo sai um poder que afasta as coisas ruins da sua casa, bobão, superstição, pecado, vá se confessar e pare dessa baboseira na sua cabeça. Deixa aberto para você rezar, ok, mas o salmo é bonito. Olha aqui, nós ouvimos na missa hoje: quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Imagina, o diabo tenta Jesus com um salmo piedosíssimo: nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Por isso que o diabo disse: você pode se jogar de lá de cima, e a palavra diz, o diabo é crente, cita a Bíblia diz que o teu pé não vai se ferir em alguma pedra, passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Você crê ou não crê neste salmo? E é claro que Jesus acreditava neste salmo. Pois bem, se jogue de lá de cima, os anjos vão te segurar, todo mundo vai ver que você é Deus, e pronto. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é, não querer tentar Deus, não querer colocar Deus no canto da parede e exigir que Deus faça a nossa vontade. Deixar a liberdade para que Deus haja na nossa vida como melhor lhe aprouver. Às vezes, as nossas orações são tentações diabólicas, isto é, nós colocamos Deus no canto da parede, exigindo que Ele faça alguma coisa. Senhor, o Senhor me ama ou não me ama? O Senhor cuida de mim ou não cuida de mim? O Senhor vai deixar que isso aconteça? Essa oração não é agradável a Deus, porque Jesus nunca rezou assim. Jesus deixou que a vontade de Deus fosse soberana na sua vida, para nos dar o exemplo e a graça de rezar dessa maneira, deixando que a vontade de Deus seja soberana e livre nas nossas vidas. Meus irmãos, que nós entremos então neste tempo da Quaresma com o Espírito de Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Peçamos então, não apenas hoje, mas durante toda esta Quaresma, que nós estejamos
tão unidos a Jesus, de modo que o coração dele seja o nosso coração, os sentimentos dele sejam os nossos sentimentos, a vontade dele seja a nossa vontade. E isso, meus santos, nós alcançamos de uma maneira perfeitíssima na comunhão. Quando nós comungamos, nós fazemos esta união íntima, intimíssima com nosso Senhor. Então peçamos a Ele que nos conceda a nós esta graça e também àqueles por quem nós nos propomos rezar durante todo este tempo da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.